A palavra de Deus diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe a pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém. Pai, tua palavra está diante de nós pela segunda vez nesse dia. Nos reunimos em tua casa com o privilégio de ouvir a tua voz, que é o grande desejo do nosso coração nessa hora. Ouvir algo que venha do Senhor para nós, não as doutrinas humanas, as filosofias do mundo, mas uma palavra que venha de ti para o nosso coração, palavra da verdade que liberta, palavra que é alimento espiritual que nós tanto precisamos. E te pedimos em oração, vem falar conosco, Pai, vem quebrar as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir tua voz. E a minha vida entrego em tuas mãos, pedindo a tua unção, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa ministrar a palavra de acordo com a tua vontade. Oramos juntos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, são as últimas palavras praticamente de Josué ao povo antes de sua morte. Josué, um homem tremendamente usado por Deus, como a Bíblia mostra, o sucessor de Moisés, que foi outro ícone, não é, do povo de Deus, usado pelo Senhor na condução da libertação, e Josué, o instrumento que sucedeu a Moisés para a tomada da terra prometida. E durante muitos anos isso aconteceu, e agora chegamos a um ponto no próprio livro que leva o nome de Josué, aonde ele está praticamente se despedindo do povo. São as praticamente últimas palavras que ele traz a um povo que ele liderou durante todo esse tempo, mas agora está para deixá-los, não é? Então, antes da sua morte, ele fala essas coisas ao povo e faz aqui um grande desafio. E é interessante a gente entender o momento em que tudo isso está acontecendo. No capítulo 23, no versículo número 1, está escrito assim: passado muito tempo depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos e em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Veja o contexto, é nessa idade avançada, velho e entrado em dias.
no momento em que o povo experimenta um período de paz. Já não tinha mais guerra, a terra já tinha sido tomada e havia agora um período de paz, de repouso. Mas Josué, ainda nesta idade avançada, traz uma palavra de desafio ao povo. E o que ele diz basicamente se resume no versículo 14 e no versículo 15, aonde nós lemos aqui o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, o estímulo a servir a Deus, e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então esse é o grande desafio feito por Josué àquele povo. E não esqueça, é o povo de Deus, é o povo que conhece ao Senhor, não é o estranho, não é o homem da rua, mas é o homem que sabe dos princípios de Deus, que já teve experiências com Deus. É esse o povo a quem Josué está se referindo. E ele faz um desafio dizendo: vocês precisam escolher. Há uma escolha em curso. Todos nós somos livres para escolher. Escolha a quem você vai servir. E, queridos, há uma reflexão aqui, porque nós sempre estaremos servindo a alguém ou alguma coisa. Na nossa vida, a gente vai sempre estar, de alguma forma ou de outra, servindo ou a alguém ou a alguma coisa. E a gente tem o poder de escolher. Deus nos deu liberdade de escolha, de arbítrio. Todos nós podemos escolher o que queremos fazer e a quem queremos servir. Josué deu essa palavra ao povo e disse já a sua decisão: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas cada um de vocês é livre para tomar essa decisão. E vocês precisam decidir de uma vez por todas a quem vão servir. Porque muitos estavam ainda titubeando. Uma hora servindo ao Senhor, outra hora buscando costumes antigos, buscando tradições antigas, servindo a outros deuses. E Josué disse: basta, é preciso que agora haja uma decisão de cada um, individualmente, como eu tomei a minha. Eu e a minha casa. Só posso responder por mim, não posso responder por ninguém. A minha decisão é esta. Mas você, individualmente, cada um de vocês deve tomar a sua decisão. E aí o interessante no desenrolar do texto é que o povo responde a Josué. Diz logo o versículo 16 até o 18. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Ponto. Então, foi declarada aqui diante de Josué a resposta praticamente unânime de todas aquelas pessoas ao serem por ele, então, desafiadas. Então o povo disse: vamos sim servir a Deus. Longe de nós, não, de maneira nenhuma a gente pode cogitar que outra situação aconteça da gente servir outros deuses, não. Nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez, os milagres que Ele realizou. Irmãos, é uma resposta também maravilhosa, né? Um discurso muito bonito. Só que eles estão falando com Josué. Josué idoso.
Se Josué novo já era bom, idoso ele é melhor ainda, irmãos, porque agora ele tem a experiência. Agora, além da força, ele tem a experiência de vida. E ele sabe muito bem com quem ele está lidando. Ele conhece muito bem aquelas pessoas que ele liderou durante tanto tempo, e ele ouve essa resposta, mas não fica muito animado, porque a resposta é perfeita, né? Pensa comigo aqui. O que eles responderam é o que qualquer um deveria responder. Claro que não vou deixar o Senhor, claro que não vou servir a outros deuses, claro que reconheço tudo que Ele fez, as bênçãos que Ele me deu, as vitórias que Ele me deu, então é óbvio que eu não faria outra coisa senão isso. Então é uma resposta que seria a resposta perfeita, só que Josué conhecia muito bem o coração daquelas pessoas, e ele sabia realmente que aquilo estava muito mais, como a gente diz, sendo falado da boca para fora. A gente fala, mas a gente não faz. A gente declara, mas a gente não cumpre. E aí então Josué dá uma contra-resposta a eles, que é meio aqui como que um banho de água fria, porque ele vai dizer: vocês estão prometendo algo que vocês não podem cumprir. Vocês estão declarando algo que vocês não têm condição de realizar. E ele diz então, no versículo 19, então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se o deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. A resposta de Josué parece bastante desanimadora, não é? Ele diz assim: não, vocês não podem servir a Deus. Vocês estão dizendo que querem, mas na verdade não podem. E por que não podem? Porque Deus é santo. E vocês estão longe desse princípio de santidade. Deus é santo e vocês estão longe do padrão de Deus. Então é quase como que uma acusação que Josué está fazendo. Mas qual é o propósito, irmãos? Será que o propósito é implicar? É provocar? Não, o propósito de Josué é fazer pensar. É fazer que haja uma reflexão. Porque muitas vezes nós dizemos coisas, mas na animação. A gente fala, a gente promete coisas que talvez a gente nem tenha de fato o desejo de cumprir. A gente dá declarações que não são acompanhadas de uma dedicação para que aquilo se torne realidade. Então é nesse sentido que Josué traz essa contrapalavra, né? Meio desanimadora, mas para fazer com que aquelas pessoas fizessem então uma reflexão a respeito do que estavam dizendo. Só que, na verdade, não houve reflexão nenhuma. Assim que Josué pronunciou essas palavras, o que eles disseram foi negar, mais uma vez, qualquer possibilidade de falha em relação àquilo que estavam prometendo. Vem o verso 21 e diz dessa forma: então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Eles reafirmam a decisão de servir ao Senhor. Parece tudo muito bom, só que o futuro mostrou que Josué tinha razão. O futuro do povo de Israel mostrou que aquilo que Josué falou estava certo, que aquilo era muito mais uma declaração animada, sem compromisso, não é? Sem conteúdo, do que de fato um compromisso com Deus de servir ao Senhor. E o futuro da nação mostrou que tudo aquilo que Josué disse acabou acontecendo. Eles disseram que serviriam a Deus, mas não o serviram. Israel quantas vezes se contaminou, se prostituiu com deuses estranhos, quantas vezes, né, deixou de reconhecer os feitos de Deus e acabou se misturando. Então, a prática foi o que disse Josué. E exatamente isso acabou acontecendo com aquele povo.
Porque houve uma declaração, houve um entusiasmo, mas que não foi acompanhado de uma verdade, que não foi acompanhado de fato de um coração, não foi acompanhado de um empenho. E a palavra de Deus, irmãos, é aquilo que conhece a gente melhor do que nós mesmos. Josué estava falando ali palavras que a princípio podiam até ser duras, mas eram palavras de Deus. Palavras de Deus para um povo que Deus também conhecia. Veja no deserto como foi esse povo. Houve firmeza, sempre foi de altos e baixos. Um momento está lá em cima, no outro momento está lá embaixo. No momento está cheio de ânimo, cheio de fé. No outro momento está praguejando, está reclamando da vida, não é? Está reclamando da sorte. Então, a palavra de Deus é aquela que nos conhece melhor do que qualquer um de nós mesmos. E o que Deus quer nos ensinar com esse episódio que aqui ficou registrado para a gente? Primeiro, é necessário servir ao Senhor. Isso é algo que todos nós temos que entender. É necessário servir ao Senhor. A gente pensa assim, olha, Deus é todo poderoso, Deus faz tudo o que Ele deseja fazer, Deus faz independente até de mim ou de você, é verdade, mas é necessário servir a Deus. Nós fomos chamados para servir ao Senhor. Nós não fomos chamados apenas para nos servir de Deus, né? E há uma grande diferença entre uma frase e outra. Servir a Deus é muito diferente de se servir de Deus. Fazer com que Deus seja aquele que fornece tudo aquilo que eu necessito. Mas o que a Bíblia diz é que eu preciso servir ao Senhor. E Josué ainda continua ecoando esse desafio. Você quer servir a Deus? Você acha que precisa servir a Deus? E a primeira coisa que eu concluo é que é necessário servir a Deus. Mas o que Josué diz ao responder ao povo? Vocês não podem servir. Por quê? Porque vocês são pecadores. Vocês falham demais. E aí a gente entra aqui também num dilema. Ora, o que será que Josué quer dizer com isso? Porque se é assim, quem é que pode servir a Deus? Uma vez que todos são pecadores, e a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós temos que entender o contexto em que Josué está dando essa palavra. Amados, é importante servir a Deus, e um homem não regenerado não pode servir a Deus. Isso é algo que todos precisamos entender. Às vezes a gente quer usar o serviço a Deus como uma moeda de troca. Bom, já que eu sirvo a Deus, eu tenho direito a algumas coisas, eu tenho alguns privilégios, né? Eu tenho algum retorno por aquilo que eu faço. Primeira coisa que eu preciso entender é que só pode servir a Deus quem foi regenerado por Deus. Só pode servir a Deus quem foi salvo. Só pode servir a Deus quem foi justificado dos seus pecados. Nós somos justificados pela fé. Não é pelas nossas obras, não é porque somos bonzinhos, não é porque merecemos, mas sem a justificação também não podemos servir ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, sem que Ele tenha investido na nossa vida, nós não temos capacidade para servir a Deus. E o homem não salvo, não regenerado, por mais que sirva ou queira servir, jamais pagará pelos seus erros ou pecados. Então, às vezes acontece até isso na igreja, da pessoa querer servir a Deus, mas na verdade não é porque ela entende que precisa servir a Deus, é porque ela precisa de alguma moeda de troca para negociar com Deus. Olha, Senhor, eu estou te servindo aqui, eu estou fazendo isso, então dá uma perdoada aí nesses errinhos que eu cometo, né? Quebra meu galho aí, não é? Então há algum tipo de troca nesse pensamento. Mas isso está completamente errado. E o que o texto vai me ensinar é que um homem não regenerado não pode servir a Deus, porque ele está incapacitado moralmente para fazê-lo. Então, somente através da graça de Deus, agindo na nossa vida, que nós podemos de fato servir ao Senhor. Por quê? Diz Josué no versículo 19... Não podeis servir ao Senhor, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo.
Deus zeloso. Veja, a natureza de Deus, Deus é santo, não admite então falhas no seu serviço. Mas caímos então naquele outro problema que eu disse aqui. Ora, então quem pode servir a Deus? Daqui a pouco vamos entender. Veja, serviço é importante, mas precisa ser de coração. Eu preciso colocar o meu coração naquilo que eu faço para o Senhor. Sem o coração, Deus não aceita. O povo disse, serviremos, claro, com certeza. Mas às vezes é uma declaração vazia. É uma declaração que não reflete o que está dentro do coração. Então é preciso servir a Deus de coração. É preciso que isto seja um reflexo daquilo que o meu coração realmente sente em relação à obra de Deus. Veja alguns exemplos em Isaías, no capítulo 1, um texto famoso aqui do profeta Isaías, logo no início do seu livro. Ele traz uma palavra dura aqui, e ele diz no versículo 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então Isaías fala de um povo que consegue servir a Deus, consegue adorar, consegue cultuar, mas ao mesmo tempo com as mãos sujas de sangue. E aí Deus diz, eu não escuto a oração desse povo. Veja agora comigo Efésios capítulo 6, versículo também número 6. Aqui está também um princípio importante. Efésios capítulo 6, versículo 6, diz assim, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo como? De coração a vontade de Deus. Olha o coração aí. Se tirasse o coração, a frase teria outro sentido. Fazer a vontade de Deus, sim, mas fazer de coração. Envolvido com aquilo que estou fazendo. Comprometido com aquilo que realizo. Então, é necessário sim servir a Deus, mas servir de coração. Em Romanos capítulo 8, vamos ler versículo 7 e versículo 8 de Romanos 8. Diz assim, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que diz a Bíblia então é que o serviço de Deus não pode ser feito na carne, porque na carne a gente agrada a carne. Na carne a gente faz para ter também recompensa na mesma medida sobre a carne e não no espírito. Então, o que é dito aqui é que a mente carnal é inclinada para a minha própria vontade e não para a vontade de Deus. A resposta de Josué ao povo está baseada nisso. Ele sabia muito bem que o que falava mais alto no coração das pessoas era a sua carne, era a sua vontade. Então era possível dar uma declaração de que vou servir, mas ao mesmo tempo não servir como deveria. É possível então me envolver com palavras, mas não me envolver com o coração, é o que ele está dizendo aqui. Mas chegamos então àquela outra questão que a gente pode fazer. Bom, se é desse jeito, se Deus é santo, é zeloso, como é que eu posso então servir a Deus? Alguém capacitado para isso? Amados, a gente precisa entender esse princípio. Por quê? O princípio da graça que a gente entende, eu imagino que a gente entende, a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Todos entendemos esse princípio? Ok? Então, se não é por obras, isso tira de mim qualquer tentativa de me tornar independente, autossuficiente, achar que eu faço alguma coisa e que aquilo que eu faço é tão importante que parece até imprescindível para Deus. E eu preciso lembrar que Deus não precisa de nenhum de nós, embora seja necessário servi-lo.
Mas servi-lo é um privilégio, não uma necessidade de Deus. Então, eu preciso entender que desta forma não posso ter nenhum tipo de independência em relação a Deus. Porque tentar de alguma forma conduzir a minha natureza terrena a se tornar santa através de esforço pessoal é uma tentativa completamente destinada ao fracasso. Eu só consigo melhorar se Deus atuar na minha vida. Eu só consigo servi-lo se Ele mesmo atuar na minha vida. Eu só consigo ser salvo se Ele atuar na minha vida com a sua graça e com a sua misericórdia. Então, o mesmo princípio para a salvação é o mesmo princípio para o serviço. Não é na minha força, nem na minha habilidade, nem nos meus dons, porque o que tenho não é meu, foi Ele quem me deu. Então eu preciso entender que não há nenhuma relação de independência minha para com Deus, muito pelo contrário. E aí toda tentativa que a gente tem, né, de melhorar, de se aperfeiçoar, ou mesmo de tentar se santificar, como se isso fosse uma obra nossa, e não é, é obra também do Espírito Santo, essa tentativa acaba se tornando ou frustrada ou enganosa para o meu coração, porque eu começo a achar que eu consigo realmente me dominar, e na verdade não consigo. Se há domínio próprio, isso é um dom do Espírito Santo. Se eu consigo fazer alguma coisa boa, é porque Deus opera em mim, tanto querer quanto efetuar. É Ele que está agindo o tempo todo. Então isso desencoraja aquilo que a gente conhece como farisaísmo, não é? Fazer alguma coisa para aparecer, fazer alguma coisa para me achar bom, para me sentir melhor do que os outros, para ser reconhecido, né, para ser notado. Então, não há nenhuma relação orgulhosa, né, em relação a servir a Deus, porque se o faço por sua misericórdia. Se posso servi-lo, é porque Ele é misericordioso para comigo, que aceita o meu serviço, que é um privilégio para mim. Veja como muda toda a concepção, irmãos. E como isso às vezes é necessário, porque nossa mente, muitas vezes governada por uma natureza ainda carnal e terrena, está sempre pensando no que vai levar de vantagem, na vantagem que vai ter com determinada atitude. Então, quando a gente vê as coisas na palavra de Deus, percebe que não há nenhum mérito em nenhum de nós, que não há nenhuma vantagem em nada que a gente possa fazer, porque até a força para fazer vem de Deus. Até o fôlego de vida que temos veio do Senhor. Então, aonde está a nossa vantagem, não é? Então, aonde está? Qualquer tentativa de autoconfiança acaba esbarrando no que aconteceu com o povo de Israel. O mesmo povo que diz, não, certamente serviremos, jamais vamos negar, jamais vamos servir a outros deuses. Olha o que deu. Você lembra de Pedro? Quando Jesus disse, você vai me negar? Ele diz, não, eu não, jamais. Olha, todo mundo aqui, olha, ainda bota os outros na fogueira, né? Pedro ainda bota os outros na fogueira, vai sempre se comparar com o outro. Todo mundo aqui pode, menos eu não. Eu de maneira nenhuma trairia o Senhor. De maneira nenhuma seria capaz de fazer isso. E aí o galo canta, né, e a gente vai ver o que aconteceu. E a gente vai ver a realidade da história. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. Não deveria ser assim, não é? A gente deveria fazer exatamente aquilo que diz que faria, não é? Mas o que acontece em muitos casos é isso. Porque confiamos na carne. Em quem Pedro confiava naquele momento? Na sua capacidade. Ao olhar para si mesmo, ele dizia, não, eu sou um homem forte, eu sou um homem determinado, eu sou um homem valente. Jamais, Jesus, eu vou negar que te conheço. Passaram alguns momentos, estava ele ali negando. Mostrando para a gente, irmãos, toda a fraqueza
da nossa carne, toda a fraqueza do nosso propósito, da nossa força de vontade, que na verdade não tem força nenhuma, né? Força de vontade funciona muito bem quando a vontade é para o mal. Aí, irmão, quando você quer fazer uma coisa errada, você faz, ninguém te impede. Mas força de vontade para controlar a vida não funciona, mas não funciona mesmo. Então, o que isso fala para a gente é que há aqui um desencorajamento total de qualquer tentativa de eu me autopromover, de eu me autossalvar, de eu fazer alguma coisa por mim mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 1, logo no início da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 21, o apóstolo Paulo fala assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Parece uma loucura tudo o que está sendo dito. A pregação às vezes é meio louca. Por quê? Porque ela é contrária à lógica do homem, é contrária à lógica do mundo. É contrário aos critérios que o mundo adota. E os critérios que o mundo adota é assim, é toma lá, dá cá. É o que eu vou levar com isso, né? Onde está o meu prêmio e a minha recompensa? Então fica desfeito aqui qualquer tentativa que a gente tenha de tentar servir a Deus por nossa própria força ou vontade ou capacidade. Mas alguém ainda poderia perguntar, então como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu posso responder a esse desafio de Josué? De que forma eu posso, então, responder de maneira que isso seja verdade e que não seja apenas uma declaração vazia e sem conteúdo? Venha comigo, 2 de Pedro, a segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A solução para me livrar da corrupção das paixões que há no mundo é aquilo que Deus mesmo me dá. E o que Ele me dá, como diz Pedro aqui, uma nova natureza. Como disse Jesus a Nicodemos, um homem tão inteligente, tão religioso, que não sabia nada sobre salvação e pergunta a Cristo, ele diz, é necessário nascer de novo. Nascer de novo talvez seja você reconhecer que tudo que você aprendeu, tudo que você conhece, todos os títulos que você tem, não serve para nada. E Nicodemos, indignado com aquilo, meio em dúvida, pergunta, eu tenho que voltar lá no ventre da minha mãe? Mais ou menos isso que Jesus queria ensinar para ele, você tem que abrir mão desse teu doutorado, você tem que abrir mão desse teu conhecimento que você tem, mas que não significa nada para você, porque não te responde a mais simples das perguntas. Então você precisa nascer de novo. E ali, aqui que está o segredo, se é que a gente pode chamar assim, do que Deus quer falar com cada um de nós. Só vamos servir a Deus com uma nova natureza. Nessa nova natureza dada por Deus. Só vamos servir a Deus porque Ele nos reconciliou. E eu preciso entender que eu fui reconciliado. Veja, irmãos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Paulo aos Colossenses, no capítulo número 1, no versículo 21 até o versículo número 23. Colossenses 1, do 21 ao 23. E a vós outros também, que outroras éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé,
alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ele fala da reconciliação. Você foi reconciliado. Então é nessa reconciliação que a gente vai servir ao Senhor. O inimigo não pode servir. E a Bíblia diz que o homem sem Deus é um inimigo de Cristo. Então não há como o inimigo servir. Só pode servir aquele que se tornou amigo, aquele que foi reconciliado, aquele cuja batalha, cujo litígio acabou e se tornou então em paz para com aquele que ele quer servir. Por meio de Cristo, temos paz com Deus. E na paz que temos com Deus, agora sim podemos servi-lo. Então é assim que a gente vai servir ao Senhor. É necessário, é mandatório, mas não é para qualquer um. E é aí que Josué, ao responder ao povo, mostra essa verdade. Não é para qualquer um, irmãos. Eu costumo dizer que é perigoso servir a Deus, sabe? Porque Deus é santo. Deus é zeloso. O que Josué estava trazendo era um alerta, dizendo: vocês não podem servir a Deus. Por quê? Porque Deus é santo, Deus é zeloso. Qual é o alerta? É um sinal de perigo. Ele está como quem diz: olha, é perigoso servir a Deus. Como diz a Bíblia lá em Jeremias 48:10, maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Não é o que não faz, é o que faz. Mas faz de qualquer jeito. É sobre este que repousa a maldição. Então servir a Deus é assim, é melhor não servir do que servir de qualquer jeito. É melhor não fazer do que fazer de forma relaxada. O perigo está exatamente nesse sentido. Deus é zeloso, Deus é santo, e eu não posso servi-lo se for de qualquer jeito. Mas também não tenho predicados suficientes que me capacitem a servi-lo. Não tenho. Tudo que preciso para servi-lo vem dele. É ele que me dá. É ele que investe em mim. É ele que coloca sobre a minha vida. Então é isso que eu preciso entender ao me deparar com esses princípios da palavra de Deus. E aí eu quero terminar deixando contigo um texto em Levítico, que é aqui muito significativo e simbólico em relação a essa questão de servir. Levítico capítulo 19, no versículo número 5. Levítico capítulo 19, verso número 5. Está escrito assim: quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-los-ei para que sejais aceitos. Veja, já preguei aqui algumas vezes sobre os sacrifícios do Antigo Testamento, e aqui a Bíblia está falando da oferta pacífica, e diz que o seu propósito é que o homem, ao fazer isso, se torna aceitável diante de Deus. Aceitação para agradar a Deus. E aí eu bato naquela tecla que eu falo muitas vezes aqui. A gente tem uma mania feia, né, de falar assim: aceita Jesus. Eu acho uma mania tão feia isso, irmão. Parece Jesus algo tão sem importância que a pessoa pode aceitar ou não aceitar, né? E aí a gente insiste: aceita Jesus. Mas na verdade quem precisa ser aceito é o homem. Quem precisa de aceitação sou eu, irmão. Quem precisa ser aceito por Deus somos nós. E aqui está o exemplo: a oferta pacífica era para que o homem pudesse se tornar aceitável por Deus, para que então pudesse se aproximar dele, para então o servir. Todo aquele que se aproximou de Deus, mesmo para servi-lo, mas que não de maneira aceitável, sofreu as consequências do que fez. Você lembra de Nadab e Abiú? Que vieram servir um incenso diferente, né? Um fogo esquisito na presença do Senhor, e o que aconteceu com eles?
Então eu preciso primeiro ser aceito, para depois pensar em fazer alguma coisa. E a oferta pacífica, eu lembro quando aqui preguei sobre ela, que ela me traz a ideia de que eu completo aquilo que me falta. O símbolo da oferta é trazer a Deus um complemento daquilo que falta em mim. E se eu olhar o que falta em mim, irmão, falta muita coisa. Se a gente olhar o que falta em nós, falta muita coisa. Ninguém aqui está pronto, ninguém aqui está completo, ninguém aqui tem o suficiente. Mas o que é bom é que aquilo que falta em mim, Deus completa. Aquilo que falta em mim é suprido pelo Senhor, através do nosso Senhor Jesus. Um sacrifício no qual você encontra a oferta pacífica e todas as outras ofertas do Antigo Testamento, você encontra todas elas na pessoa de Jesus. Então, quando o homem oferece a sua oferta pacífica para completar aquilo que lhe falta, a Bíblia mostra que desta oferta é a única ali no Antigo Testamento em que o ofertante também come, também participa dela. É a única em que aquele que oferece também participa. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque me falta. Eu dou, mas aquilo me falta e eu preciso também receber. Eu dou e recebo muito mais do que aquilo que eu dou. É sempre assim com Deus, irmãos. Nunca você vai dar mais do que Deus é capaz de te dar. Nunca você fará mais por Deus do que Ele é capaz de fazer por você. Nunca você ofertará mais do que Deus é capaz de te abençoar. E eu preciso entender esse princípio. Então, para terminar, abra comigo a Bíblia agora em 1º livro de Samuel, no capítulo número 2. 1 de Samuel, capítulo número 2, versículo número 9. Está escrito assim: Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Isso fique guardado no nosso coração. Nós não prevalecemos pela força, é Deus que nos guarda, é Deus que nos fortalece, é Ele que está acima de nós, nos guiando, e quando eu faço alguma coisa para Ele, é Ele que me capacita a fazer. Quando manifesto algum dom e algum talento, foi Ele que, em primeiro lugar, investiu em mim, nesse dom, nesse talento, para que eu possa apresentar a Ele. E aí eu preciso entender esse desafio de Josué e tomar a decisão, não com uma palavra que saia da boca para fora, mas com um entendimento e de coração poder também dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não porque eu sou bom ou obedeço perfeitamente, mas porque Deus é bom e Ele me aceita para que eu possa servir. Então esse é o sentido do que nós temos aqui. Que a gente possa então responder essa pergunta. O desafio de Josué continua valendo. A quem você vai servir? Decida hoje. Decida hoje qual vai ser o destino da sua vida. Qual é a decisão que você tem para tomar? É sua hoje, agora. A quem você vai servir? Todos nós precisamos dar essa resposta para Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por nós estarmos essa noite em Tua casa, ouvindo Tua palavra, sendo desafiados por ela, Pai, a uma decisão, a um compromisso contigo, Pai, sendo desafiados a uma postura e nos lembrando que nada temos em nós mesmos para Te agradar, senão aquilo que o Senhor mesmo faz em nossa vida, nos dando a nova natureza, nos aceitando, Pai, nos deixando participar dessa oferta maravilhosa. Pai Santo, usa a vida dos Teus filhos nesse lugar. Que o Senhor encontre aqui pessoas que queiram Te servir com verdade, Pai, com decisão, com determinação,
que possam dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas não da boca para fora, de coração, de verdade, não porque queremos alguma coisa, mas porque reconhecemos que é um privilégio e que é melhor não fazer nada do que fazer de qualquer jeito. Fala ao coração do teu povo, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.